amar, aquele que nos ensinou a igualdade, que nos ensinou a caridade. Então, há certas palavras contraditórias que nos remetem a esse questionamento. O que Jesus queria dizer com tirar-se-lhe-á? Então, cada vez que nós pensamos nisso, voltamos àqueles velhos entendimentos, que as parábolas vêm nesse sentido de nos fazer refletir nas nossas atitudes e influenciam no nosso dia a dia. Quando nós estamos numa sala de aula, assistindo a aula com o professor, e ele começa a contar histórias, e do mesmo jeito no centro espírita, quando um palestrante fala sobre histórias, é o que nos prende para que nós possamos entender, captar melhor as suas palavras. E no outro dia, nós lembramos muito mais das histórias que foram contadas. Porque aquelas histórias nos transmitem uma mensagem. Jesus, quando estava fazendo um discurso muito duro antigamente, naquele tempo, então, um discurso muito duro. E as pessoas não gostaram das palavras do mestre e começaram a sair, a ir embora. Então, Jesus olhou para os discípulos e perguntou: e vós também quereis ir? E Pedro, que tinha uma mediunidade excepcional, olhou para Jesus e disse: a quem iremos nós, Senhor? Porque tu tens as palavras da vida eterna. Pedro reconhecia que Jesus tinha as palavras da vida eterna. E foi isso que ele nos trouxe em contando essas parábolas. Nós não vamos aqui falar de uma ou duas parábolas. Nós vamos aqui refletir sobre nas palavras de Jesus em relação ao que eram aquelas palavras, aquelas parábolas, o que ele queria nos mostrar, o que ele queria nos passar, mostrando que todos nós devemos refletir nas nossas ações. Então, como Jesus falava, a sua linguagem era o aramaico e algumas vezes o hebraico, essas parábolas elas foram sendo um pouco modificadas à medida das suas traduções, mas ainda nos deixam um fundo de verdade. Porque toda história que Jesus nos narra serve para nós. Naquele tempo, as pessoas não compreendiam, porque elas ainda não tinham essa moral e o intelecto para conseguir captar as palavras de Jesus. Então, os discípulos, quando perguntaram a Jesus por que eles falavam por parábolas, o que ele disse? Para eles, eu não posso falar, porque ainda são crianças espirituais. Mas a vós eu posso explicar, eu posso falar abertamente. E ele explicava para os discípulos o que cada parábola queria dizer. É difícil a gente contar quantas parábolas Jesus contou, porque em algumas falam que eram 26 parábolas. Mas já outros que são mais generosos, diz que são 46, 47, 48, 50. Fica um número que a gente não sabe ainda avaliar o certo. Porque se olharmos direitinho o Evangelho, todas as palavras de Jesus nós vamos interpretar como parábolas. Qual o Evangelho, qual o livro do Evangelho que tem menos parábolas? A de João. E qual o Evangelho que tem mais? Lucas. E olha que Lucas não conviveu com Jesus. Era médico. Só veio seguir Jesus muito tempo depois.
Então, essas parábolas nos remetem a nos aprofundarmos ainda mais nos conceitos de Jesus sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. Cada coisa que Jesus falava, cada palavra, é motivo de reflexão para nós, para o nosso adiantamento. Os fariseus eram doutores da lei, eles estudavam sobre as leis, mas o seu orgulho era tão grande que eles não assemelhavam, que eles não faziam o que era correto. Já os judeus também era quase igual. O orgulho falava mais alto, porque eles só entendiam das palavras, esquecendo os atos, esquecendo as ações.